bom dia. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a Plan, falando especificamente de cuidado com meninas. Mas dessa vez, o cuidado foi estendido para a primeira infância de uma forma geral. E na primeira infância foi um assunto muito delicado. O uso excessivo de telas que tem crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. E quais os cuidados que se deve ter com isso? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto foi a Jéssica Silveira, que é coordenadora da Plan International no Brasil. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Elda. A primeira infância, dessa vez quando a gente está falando da primeira infância, a gente está falando de meninas e meninos, abaixo de 6 anos está valendo. Isso, até 6 anos de idade. Até 6 anos de idade, que é a primeira infância. Esse uso de telas excessivas que a gente está falando aqui, é um assunto que está preocupando vocês, é isso? Isso. Então, é um assunto que está preocupando não só a Plan, né, como a Rede Estadual Primeira Infância do Maranhão, como também diversas pessoas da sociedade, né, de profissionais e até famílias dessas crianças pequenas. Ok. Aí, a partir daí, vocês resolveram montar um seminário para discutir esse assunto, é? Vamos falar então um pouquinho desse seminário, o que vai acontecer, quando é que ele vai acontecer? Isso mesmo. Então, a ideia do seminário é chamar mesmo a atenção da sociedade, né, trazer profissionais do sistema de garantia, profissionais da saúde, da educação e também da assistência social e também familiares também estão convidados para a gente trabalhar esse tema que é tão urgente, né? Que é pensar quais as consequências aí do uso excessivo de telas na primeira infância, o que a gente pode fazer. O Rodrigo, a gente também está trazendo uma pessoa, né, um especialista em educação digital, que vai trazer também alguns dados para a gente mais atuais. Vai ser realizado amanhã, dia 20, é isso? Vai ser realizado amanhã, dia 20, na sede ali do Ministério Público, no centro. Tá? E as inscrições ainda estão em aberto, podem procurar através do Instagram da Plan, né, Plan Brasil e também Rap Maranhão. Pois é, e o que especificamente vai ser discutido por esses convidados, Jéssica? Pronto, então o Rodrigo, né, que é do Instituto Alana, que é esse especialista em educação digital, ele vai trazer alguns dados atuais, a nível de país, a nível de mundo, vai abordar as consequências desse uso excessivo de telas na primeira infância, quais os impactos disso, né, e de que forma que a gente pode pensar em enfrentar essa realidade. Paralelo a isso também tem uma convidada, que é a promotora de justiça de São José de Ribamar, que também discute essa temática aqui no Maranhão, que também vai estar aí mediando essa conversa com o Rodrigo. Então, basicamente, vocês vão falar do perigo, das consequências e eu imagino que apontar alternativas. Exatamente. Perfeito, isso mesmo. É isso, né? Isso mesmo. O uso de telas na primeira infância, aí quando a gente fala crianças até 6 anos, primeira infância, ela está, vamos dizer assim, quase que substituindo uma babá, né? A gente dá a tela para a criança para ela ficar lá quietinha enquanto a gente cuida dos nossos afazeres, né? E vocês estão preocupados com essas consequências. De alguma forma, vocês têm estudos que comprovem quais os efeitos desse uso excessivo? O que os cientistas trazem, né, é que agora a gente tem como comprovar que o uso excessivo das telas ele faz mal para as crianças, Sim. Ele é prejudicial. Então, existem sim as consequências, né, que afetam aí o desenvolvimento cognitivo, a questão da socialização, que é indispensável para o aprendizado da criança nessa faixa etária, porque a primeira infância a gente está falando da fase primordial da vida. Da formação. Da formação principal, né? Então, ali é onde formam-se a base por onde a criança vai caminhar pelo resto de sua vida. E ela precisa ali ter interações que sejam adequadas para a faixa etária. Quando a gente leva somente para o uso das telas, que não há ali uma ação, uma atividade, mas sim uma passividade, a gente está comprometendo esse desenvolvimento. Com certeza. A gente está tendo um movimento, vamos dizer assim, nesse sentido, né? A gente já teve a proibição do uso de celulares nas salas de aulas, durante o período de aula, até durante o recreio. E parece que a gente já está começando a vislumbrar resultados positivos de interação social, de busca de vamos dizer, daquelas brincadeiras antigas que não se tinha mais, né? Mas se a gente começar isso mais cedo, fica melhor, né, Jéssica? Muito melhor. Inclusive, assim, o que a sociedade de pediatria, as diversas sociedades de pediatria trazem é que até 2 anos de idade, o uso de tela, ele não deve ser zero, né? Zero? Zero. Até 2 anos de idade, zero. De 2 anos a 5 anos, 1 hora por dia, né? Então, que a gente não ultrapasse esse tempo de tela. E é isso, assim, quanto mais a gente puder retardar esse acesso,
melhor, né, mais favorável a gente está sendo para o desenvolvimento daquela criança, para o aprendizado, né, para as interações sociais que são indispensáveis, como você falou. E essa lei que traz agora a proibição das escolas é pensando justamente nisso, para que a criança possa brincar, possa acessar brincadeiras que estão brincar esquecidas, com outras pessoas também, interagir né? com outras pessoas, né? Exato. Parece que agora ninguém mais brinca, ninguém mais fala com ninguém, Exato. né? É todo mundo só ali na tela. E aí a gente, pensando nisso, a gente não fala só em crianças de primeira idade, não, a gente está falando de todo mundo, todo né? mundo. De adultos de terceira idade, de quarta, de quinta, Isso. da segunda idade, de qualquer idade, né? Exatamente. Porque tem um estudo que aponta, já não é na primeira infância, mas a gente tem alunos de 12 a 17 anos que cresceu 12 pontos percentuais. 12 pontos percentuais é muita coisa, É muita né? coisa. O caminho agora é educar na primeira para não chegar na segunda com defeito. Não sei se a gente chama isso de defeito. Então, é isso. É moldar, né? É pensar o conteúdo que essa criança está acessando, né? Então, como eu disse, até 2 anos, 0 tela, né? Aí, a partir dos 2 anos, focar no tempo. É 1 hora, mas isso não quer dizer que eu tenha que dar isso à tela todo dia, né? Então, é pensar desde a primeira infância para que essa criança, ela se acostume, né? Que ela tem vida social, que ela precisa interagir com as pessoas, com a família. Então, às vezes, a gente deixa de interagir com os filhos, tá numa mesa, né, de café, uma mesa de almoço, e a cada um na sua tela, né? A gente vai nos restaurantes e o que a gente mais vê é verdade, né? Acho que os restaurantes podiam fazer como as escolas, né? Deixar aquele armário na frente onde a gente botasse o celular e entrasse para jantar, para conversar, para confraternizar, vamos dizer assim, interagir. Se eu te convido para almoçar, para a gente conversar, se cada um ficar na sua tela, não precisava a gente ficar, né? Não faz sentido. Aí, quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que a gente está falando também com pais adultos que se acostumaram ao uso excessivo de telas. Vai ser uma reeducação de pais e responsáveis por crianças? Exatamente. Até porque a criança, ela segue o nosso exemplo. Né? Ela molda o comportamento dela a partir daquele cuidador, daquele pai, daquela mãe. Então, se eu uso excessivamente as telas, eu não tenho como dar esse exemplo para o meu filho ou para minha filha. Né? Então, começa por nós adultos. E uma coisa importante que você disse é que quanto mais cedo a gente começa na primeira infância, a criança não vai ter dificuldades mais tarde, né? A criança, o adolescente, por quê? Porque ele foi incentivado a isso, assim, né? Ele foi moldado a isso. Foi moldado isso, né? Exatamente. E essa primeira infância até 6 anos é a época de moldar esse comportamento, né? Perfeitamente. O cérebro tem informação, tem muita coisa, informação absorvendo conhecimento. Exatamente. Se a gente botar coisa boa agora, vai dar certo mais tarde, né? Então é isso, assim, quanto mais cedo, então a primeira infância é onde as conexões neurais estão ali a todo, né, vapor. A gente está falando ali de 1 milhão de conexões por segundo, é muita coisa. Então, por isso a primeira infância é tão importante. Então, vamos começar desde o início, para mais tarde essa criança, esse adolescente não sentir como está sendo agora com a lei. Está tendo um impacto, né? Então, eles estão sentindo isso. É verdade. Isso é uma coisa que vicia muito rápido, né? Quando você fala 1 milhão de conexões por segundo, eu garanto que o celular promove isso, assim, numa boa, sabe? Exato. E a criança, ou até o adulto, se sente saciado com aquele monte de informação, com aquele monte de coisas, né? Então, dissociar agora é fazer, eu acho que é esse o caminho, começar na infância. Exato. Porque a gente está começando agora na adolescência, né? Fazendo esse caminho de volta da adolescência. Isso. Tem os rebeldes, deixamos chegar na adolescência, né? Tem os que se adaptam fácil, tem outros que têm uma adaptação mais difícil, né? Mas eu acho que isso tudo parte, como vocês estão falando, de uma educação na hora certa. Isso. Esse seminário, a partir de agora, isso pode levantar uma discussão mais, vamos dizer, mais permanente dentro do Instituto, da Plan que estou falando, para abordar assuntos como esse, para que não seja assim, uma coisa pontual, você discutiu aqui, foi embora, acabou. Exato. A gente espera que hajam outras ações, né? Então, a gente está abrindo isso também a nível de Estado. Então, por isso a gente convida também os representantes da educação, os representantes da saúde, né? Porque isso afeta também a questão da saúde mental. Sim, né? sim. E não só as escolas, a questão da saúde mental das crianças. E outro ponto também que tu trazes muito importante é o do envolvimento da família. Então, a partir daquela conscientização, daquela mudança de postura, isso também contribui, né, para essa mudança. Então, é uma mudança
coletiva, né? É uma mudança coletiva. Uma mudança coletiva. Então, a gente espera que o seminário ele seja só um ponto inicial. Um ponto né? de partida para discussões partida. desse tipo, Perfeito. né? Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui rapidinho. Eu prometo que a gente não vai olhar celular, a gente vai só tomar água e café e vamos voltar para conversar. É um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse seminário super importante que vai acontecer amanhã, dia 20, promovido pela Plan e vários outros órgãos associados, sobre o uso excessivo de tela na primeira infância. A gente está falando de crianças de 0 a 6 anos e eu estou conversando aqui com a Jéssica Silveira, que é coordenadora da Plan aqui em São Luís. A gente está falando disso, mas aí eu vou remeter de novo aos adolescentes. Os pais têm muita responsabilidade nessa história toda, tá? Sim. Porque até com adolescentes, quando as escolas começaram a implantar, começou a se discutir o não uso dos celulares na escola, os pais ficaram um pouco contra. Sim, verdade. Como é que eu vou monitorar meu filho? Como é que eu vou saber como é que meu filho está? Como é que eu vou falar com meu filho? Parece que não houve nada antes das telas. Com as crianças pequenas, eu não vou dizer que a criança está na escola, mas a criança já vai para a escola com 2 anos. Como é que fica essa relação pais, escolas, cuidadores e criança? Pronto, eu acho que um caminho que a gente pode seguir é pensar em estratégias, né? Tanto de redução quanto de controle. Então, como eu disse, a questão do tempo, então limitar a questão do tempo de acesso, isso entra o papel da família, né, do cuidador, da cuidadora daquela criança. Então, limitar o tempo de acesso, focar na idade daquela criança. Então, como eu disse, menos de 2 anos, não. Acima de 2, 1 hora no máximo por dia. E qual o conteúdo que essa criança está acessando? Né? Então, eu tenho que saber qual o conteúdo. De preferência que seja um conteúdo educativo, né, e adequado para determinada faixa etária. Porque o conteúdo que eu dou para uma criança de 2 a 5 anos não é o mesmo para um adolescente, por exemplo. E, por fim, tem que ter mediação, né? Tem que ter ali um controle parental desses pais. A mediação que eu falo é que não é só basta entregar o tablet, basta entregar o celular para aquela criança e saio ali de cena. Não. Então, ali interagir, falar sobre o que a criança está vendo. O próprio pai ou o cuidador pode sentar do lado e fazer daquilo um instrumento de interação, exatamente, né? Exatamente. Não é o que acontece, não. Não é o que acontece. Não é o que acontece. A gente dá e esquece. É como se botasse uma babá mesmo, né? Exatamente. E aí, quando tu chama atenção para o conteúdo, a gente pode dizer que criança parece que ele já vem com chip, né? A gente, mais velho, tem dificuldade, às vezes, com algumas ferramentas de tecnologia, sim, mas as crianças, elas vão na curiosidade, elas não têm medo de errar, a gente tem. Elas não têm medo de errar, elas vão e acabam descobrindo coisas que, na verdade, não vão interessar a elas, mas que despertam interesse. Sim. Nesse caso, como é que se faz o controle de um conteúdo desse que pode aparecer para uma criança sem assistência de um adulto no momento desse? Existem hoje aplicativos, né, que a pessoa também consegue monitorar, consegue controlar, bloquear, inclusive. Então, essa é uma estratégia. Isso eu acho legal. Acho que essa é uma estratégia. Mas volto a dizer que entregar um tablet para uma criança menor de 6 anos de idade ou um celular e sair de cena, eu acho que ali também é um risco muito grande. Então, o ideal é sempre que haja isso, né, que tenha algum adulto ali supervisionando, vendo aquele conteúdo. E pensar mesmo, como eu disse, assim, que aquele celular ou aquele tablet que eu estou entregando para aquela criança tenha acesso somente a determinados conteúdos. Esse é o ideal, Elda. Esse é o papel dos pais e dos cuidadores, né? Exato. Dos cuidadores na formação dessa criança. Porque eu não sei se você concorda comigo, Jéssica, mas, por exemplo, a dizer que meu filho de 5 anos ou de 4 anos tem um celular e tem um tablet, parece um sinal de status. Meu filho já tem um celular dele, já é independente. Meu filho, cadê seu celular? Parece uma coisa simples de fazer, mas aí a gente volta nessa dificuldade que os pais vão ter de se adaptar a essa nova realidade. Eu vejo mais assim, sabe? A criança, se a gente não der, principalmente nessa primeira infância, ela não vai reclamar, ela não vai sentir falta.
a gente que acostuma. A gente que criança, acostuma. A gente que vai moldando ali o comportamento dela. É a gente que disponibiliza. Ah, se ela está irritada, se ela está... Isso. Ah, eu vou logo entregar aqui o celular. Isso Jamais vai acontecer. O celular, o tablet, Exatamente. ele não deve ser uma fonte de recompensa. Ela tem que saber lidar com as frustrações. Ela tem que ter ali saber como criar, por exemplo, eu estou entediada, né? Às vezes a gente ouve crianças pequenas falando isso. Estou entediada. Aí no vai meu tempo amanhã não tinha aqui, muito isso, entrega não. o celular. Eu estou na sala de espera de uma consulta, entrega o celular. Deixa a criança criar, deixa a criança brincar, fazer, né, interagir com outras crianças que estão ali no espaço. Então, acho que a gente também falha muito nisso, né? Às vezes, o cansaço extremo, às vezes, né, a falta de... comodidade mesmo, A comodidade mesmo faz a gente ir para o caminho mais rápido. Mais rápido, mais fácil. Mais é fácil. isso, né? Então, eu acho que esse é só um ponto de partida, né, Jéssica? Porque essa é uma discussão que ela não acaba num seminário, numa reunião, num encontro. Não vai acabar. É uma mudança de comportamento e eu acho que o resultado ele nem vai ser imediato. Ele vai ter um prazozinho para a gente, eu falo a gente, pais, se readequar nessa nova tarefa de entreter os filhos sem as telas. Isso. Espero que a gente consiga, né, voltar a praticar algumas coisas que a gente fazia antigamente, que é isso, a criança descer do apartamento para correr na quadra. Correr, né, isso. Para brincar com outras crianças ou adolescentes da mesma idade, que vá a um cinema, que vá a um parque, uma praia. Então, que a gente possa retomar, né, essas práticas, essa socialização que é o que está faltando, né? A leitura em casa, a gente leitura, pode estimular a leitura. As crianças de hoje desaprenderam a ler, são muito poucas as crianças que leem, bem né? trazido, Elda. Mas a gente pode incentivar, em vez de dar um celular, dar uma revistinha educativa, dar um livro que a criança consiga entender. Acho que até o desenho entretém, né? Botar menino para desenhar, não sabe mais desenhar. Perfeito. Uma coisa que tu trouxeste, essa questão da leitura, inclusive o uso excessivo das telas, ele causa... A criança não tem paciência de ler uma página inteira de um livro. Porque tem aqueles videozinhos curtos, shorts, que passam rapidamente. Então, aquilo vai criando ali no cérebro daquela criança que ela tem que passar cada vez mais rápido. Agilidade, né? Agilidade. E a informação só serve se for dessa forma, passada de forma ágil. E leitura é uma coisa para você sentir, para você viajar junto com ela, né? Isso. Até para estimular a criatividade, a gente fica ali, né? Aí faz falta agora o pessoal da Turma da Mônica, né? Meus filhos eram desse tempo, da Turma da Mônica, Cebolinha, né? Sim. Hoje a gente já não vê mais crianças lendo revistinhas, acho que já entrou até em extinção. Os livros, hoje a gente quer ler no tablet. Até revista digital, né, Elda? Pois Os livros são digitais. Você quer ler o livro no tablet, né? Isso mesmo. Aí quando a gente fala na leitura, a gente não está falando de dar para uma criança que já sabe ler o tablet para ela ler um livro, né? Sim. Não vale, né? Maiores, não. A gente está falando de crianças maiores. Mas aí não vale também, né? O certo é dar um livro para ela se habituar a folhear um livro. Exatamente. Então, só para a gente lembrar, esse seminário acontece amanhã, aonde? Isso, amanhã na sede do Ministério Público, no centro. Vai ser a partir das 8h30 da manhã até as 12h30 da manhã. Então, a gente tem convidados, assim, maravilhosos, né? Como eu disse, especialistas, estudiosos da área, que vão estar lá discutindo e trazendo informações importantes. Eu queria destacar também que a gente tem uma outra mesa dentro do seminário que vai abordar uma questão mais política, né? Que é a questão da frente mista parlamentar da primeira infância, porque existe a frente mista parlamentar do Brasil, e alguns estados já adotaram isso. E a nossa estratégia aqui também com esse seminário, trazendo a Silvia Abud, né, que é uma assessora da Marina Elô, da deputada, que está coordenando essa frente no país. Então, a ideia é a gente também sensibilizar os nossos parlamentares locais. Então, além da Silvia, vem também um assessor de advocacy da Rede Nacional, que é o Vital de Donê, que vão estar ali trazendo importantes informações. E a gente vai ter também um convidado aqui da Assembleia, né, para estar trazendo uma fala também a nível de Maranhão. A nível de Maranhão, e vendo o que pode ser feito por aqui, né? E está todo mundo convidado, né? Precisa inscrição, precisa inscrição. Então, buscar as redes sociais da Plan, né? @PlanBrasil ou @REP Maranhão, REPI, né? De Rede Estadual Primeira Infância.
É rap de rap mesmo, gente. Não é de Isso. feliz, não, de inglês, não. É rap em português. Isso. E buscar fazer as inscrições e, assim, são limitadas, tá, Elda? Então, a gente só tem espaço para 200 pessoas e a gente já está com quase 100%. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, sinal que o assunto está interessante. Tá interessante. Pronto, gente, o convite está feito. É um assunto super interessante que a gente está começando a discutir. Eu imagino que a gente ainda vai falar muito sobre isso, né? É primeira infância, é pré-adolescência, é adolescente e adulto também, né? A gente precisa também aprender a usar esse tal dessas telas que tanto facilitam, não vou dizer que não, Sim, né? tem Facilitam seus benefícios. muito, mas que tem suas limitações. E essas limitações quem impõe é a gente mesma. Jéssica Silveira, muito, muito obrigada por sua participação. Que agradeço, Elda. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você também, que é hora de repensar o uso das telas para você, para suas crianças, para seus adolescentes, para seus amigos, para todo mundo. Vamos guardar um tempinho para a gente e para os amigos e para a família? A gente começa assim, limitando o uso de telas. Tchau e até a próxima.